TikTok na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos lá. Eu estou gravando vídeo também para o TikTok, 10 minutos. Que Deus abençoe a todos vocês. Quero agradecer vocês que têm compartilhado. São 259 inscritos no YouTube. Deus abençoe. São muitos seguidores do Messenger. E nós vamos rompendo pela vontade de Deus. Deus ama a nossa vida. Eu começo a mensagem agora nos versículos da Bíblia. Hoje serão dois versículos do livro de Êxodo. Às vezes, como eu deixei no Messenger, algumas pessoas perguntaram o que seria isso. Diz assim a mensagem. Êxodo capítulo 6, versículos 3 e 4. No ano primeiro do rei Ciro, o rei Ciro deu esta ordem com respeito à casa de Deus em Jerusalém. Esta casa se edificará para lugar em que se ofereçam sacrifícios e seus fundamentos serão firmes. A sua altura de 60 côvados, sua largura de 60 côvados, com 3 camadas de grandes pedras, uma carreira de madeira nova, e especificará da casa do rei. Aí eu vi essa mensagem, algumas pessoas me perguntaram o que é essa mensagem. Essa mensagem, quando os profetas falaram para o povo de Israel, Judá, que se convertesse, mudasse suas atitudes, senão eles iriam levar o cativeiro. Deus usou o profeta Jeremias que falou, mas Deus visitará essa nação, ou seja, a Babilônia, e vocês estarão de volta aqui e será reconstruído, tudo será reconstruído. São 70 anos, né? Quanto tempo passou? A promessa foi antes do cativeiro, que Deus enviou o profeta para falar, né? Antes do cativeiro. Aí veio o cativeiro e o povo devia estar desanimado já, né? Descrente. Mas aí chega agora a resposta, já no reinado de Dario, ou de Ciro, né? Rei da Pérsia, onde Deus fala com Dario, Ciro, perdão, porque teve Dario também, mas é Ciro agora. Deus fala com Ciro que mande aqueles que tiver o coração voltado, que tiver desejo de reconstruir a cidade e o templo. Deus manda, através de Ciro, construir o templo em Jerusalém, que estava destruído, porque Nabucodonosor destruiu, levou todos os pertences. Então o rei Ciro, ele dá ordem, essa que nós lemos, que a casa seria para ser edificada para oferecer sacrifício ao Senhor. Deu o tamanho, toda a metragem, e foi feita como ele ordenou. E agora Deus falou, seria impossível, né? A cidade, o povo está um caos, só ficaram os pobres. Os grandes foram tudo para a Babilônia, alguns morreram, e agora? Os pobres, pequenos, Deus nos mostra, mas que Deus é o Deus do impossível. O que é impossível para o homem é possível para Deus. Então Deus fala com Ciro que mande construir o templo. Ciro dá a metragem e vai via Esdras. Para construir Esdras foi que levantou e se propôs aí fazer o serviço do templo, a reconstrução do templo. O rei deu tudo para Esdras, todo o material, alimento, sustento, deu tudo. Então Deus mostra que ele é Deus do impossível. Às vezes você não, que está no Messenger, também no TikTok, onde você vê essa mensagem, você não vai entender. Mas a resposta está aí. Essa foi a promessa que Deus fez ao povo antes de ir para o cativeiro. Que eles voltariam, tudo seria reconstruído, tudo seria restaurado. O que nós tiramos com isso? Diante de tanta luta, tanto sacrifício que você passa nesse mundo, tanta perseguição, também, vamos falar a verdade, vamos ser sinceros, das nossas obediências, muitas vezes nós perdemos muita coisa. Perdemos a paz,
perdemos sossego. Mas a gente confiar no Senhor, Ele vai reconstruir tudo, pedir, clamar, arrepender, orar na presença do Senhor, clamar, Ele vai ouvir o seu clamor e vai reconstruir tudo. O povo de Israel já estava desolado, devia ser uma tristeza, angústia, né? Aí Deus levanta essa, quando todo mundo achava que era impossível, as nações vizinhas já estavam zombando. Tudo que estava escrito foi acontecer. Estava zombando o povo de Israel, escarnecendo daquele povo, da cidade tão bonita. Agora está só destruição, só ruína. Pessoas pobres, passando necessidade, doentes. Aí Deus levanta um rei pagão. Não foi do povo de Deus. Não foi da linhagem de Abraão, Isaac e Jacó. Um homem pagão. Para levantar, reconstruir a casa de Deus, reconstruir. Vamos ver lá também Neemias, reconstruir os muros de Jerusalém. Foram pessoas pagãs, mas que conheciam, que temiam o Senhor. Deus entregou também o povo dele para a escravidão, para esse cativeiro, 70 anos, com um povo pagão, Nabucodonosor, um rei idólatra. Todas essas pessoas envolvidas, elas são idólatras, mas que conheciam o poder de Deus, que sabia quem era o Deus de Israel, o que ele fazia, o que ele podia fazer, o que ele não podia, para agradar esse Deus, e eles tentaram agradar, reconstruindo o templo, obedecendo a voz do Senhor. Assim, Deus age na nossa vida. Muitas vezes o que está impossível para você, tudo é possível para Deus, seu lar destruído, tudo que está, as portas fechadas, enfermidade que não quer sair de largar. Deus é o Deus do remédio, Deus é o Deus do impossível. Quando tudo estava impossível, o povo de Israel, o povo de Judá, Deus levanta um rei pagão e manda levar de volta o povo do cativeiro. Nós vamos ver isso, essa leitura, no livro dos profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, e vamos ver também no Salmo, o livro de Neemias, Esdras, Esther, todas nações pagãs, mas que Deus trabalhou na vida daquele povo, fez transformação. O que nós tiramos disso? Para salvar o povo que não era o povo de Deus, que não estava mostrando que Deus um dia, pela misericórdia de Deus, que Ele tem de nós, pelo amor que Ele tem de nós, Ele iria unir toda a humanidade através de Cristo num só corpo. Todos seriam povo de Deus. E tudo se cumpriu, na vida do povo. Vamos agora para o vídeo do YouTube, do Mestre, do Face, do Instagram. Vamos lá para ele agora. Vamos começar assim. Pai, obrigado por mais um dia, obrigado pela semana que inicia, pela saúde, pelo alimento, obrigado pela cama que eu durmo, por tudo, Pai, que o Senhor tem me dado, pela saúde. Eu agradeço e agradeço principalmente por o Senhor ser um Deus santo e não desistir de nós pecadores. Pai, perdoa meus pecados, minhas falhas, minhas transgressões, por obra, pensamento e ignorância. O que eu fiz, que eu posso fazer que desagradou o Senhor, perdoa-me, Pai. Eu sou um pecador, sou falho, Pai. Perdoa da minha casa, perdoa minha parentela, Pai. Temos entristecido teu Espírito através da nossa iniquidade. Fala conosco, Pai, hoje, no livro de 2 Coríntios, na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 8. Não sei o que eu quero ver, nem o que eu quero falar, mas o que o teu Espírito tem a falar conosco. Que tudo seja para agora o teu santo nome. Amém. No capítulo 8 de 2 Coríntios, do versículo 1 até o 15, fala da coleta em favor da Judéia. O povo judeu estava passando necessidade. A perseguição de Roma, era grande, era demais. E agora o povo estava fugindo.
soldados de Roma fugindo das lutas. Agora eles começam a padecer nas cidades. Nós sabemos que numa guerra, quando fecha o cerco, falta tudo, falta água, falta saúde, falta alimento, falta tudo. Como eles estavam fugindo da perseguição do povo de Roma, dos sacerdotes, a necessidade se aumentava mais. Era uma guerra, guerra espiritual. Estava fugindo, como assassino, como criminoso, fugindo do homem. Diz assim a palavra do Senhor também, irmão, vos fazemos conhecer a graça de Deus dadas às igrejas da Macedônia, como em muita prova de tribulação, houve abundância do seu gozo, com a sua profunda pobreza, abundou em riqueza da sua generosidade, porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, ainda acima do seu poder, deram voluntariamente. O povo da Macedônia, eles não tinham poder, eram fracos, eram necessitados também, mas eles se uniram para combater a fome, a necessidade do povo da Judéia. Eles, com a pouca força que eles tinham, pouco que eles ainda tinham, o soberbo, o pouco que eles adquiriam, agora eles juntam, se unem e mandam ajuda para a Judéia, para o povo judeu. A palavra está nos ensinando que nós devemos olhar para as pessoas necessitadas. O exemplo está na própria Bíblia. Olha que exemplo bonito esse. O povo da Macedônia, eles não tiveram pensar duas vezes para enviar ajuda para o povo judeu, que está vendo a necessidade dele. Pedimos-nos com muita rogos que aceitássemos a graça e a comunicação desse serviço que se faziam com os santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmo se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. De maneira que exortamos a Tito, que assim como antes tinha começado, assim também acabasse essa graça entre vós. Portanto, assim como em tudo, abundasse em fé e em palavra, em conhecimento, em todas as ciências, em vosso amor para conosco, assim também abundeis para nesta graça. Se eles supriram, assim como o povo judeu, o povo de Deus, ajudou na palavra, dando salvação através da palavra, ensinando eles o caminho, agora ele estava ajudando na necessidade do povo. Não era fome de palavra, não era fome de Deus, não era fome, era fome mesmo. Aquela que aniquila o corpo, aquela que a pessoa desmaia. Assim. Essa fome do alimento perecível mesmo. E Paulo exorta Tito, que assim que ele começou, continue. Assim como o povo, ele tinha sido uma bênção na vida espiritual deles, agora está sendo uma bênção no alimento, na vida material. E o apóstolo exorta a Tito que continue a obra. E nós, irmãos, o que nós estamos fazendo hoje para ajudar as pessoas necessitadas? Eu tenho falado, tenho quebrado minha cabeça com a minha filha Kátia, com o Luciano, com a minha esposa. Eu fico estarrecido hoje as igrejas, a maioria, não vou generalizar, elas pedem oferta, dízimo, é para manutenção da igreja. Mas eu não vejo as igrejas hoje, não estou falando de todas, ajudar as pessoas necessitadas, remédio, a cesta básica. Nós não vemos isso. Eu vejo a coleta da igreja, dízimos e ofertas,
sendo gasto só em prol da casa do Senhor, só em prol do templo. E você volta dia após dia e o tempo está do mesmo jeito. Uma aparência, eu vejo assim como uma aparência cristã, não é um lugar cristão. Nós estamos vivendo de aparência. Se o meu dízimo, a minha oferta, se o meu trabalho é somente para ajudar a manutenção da igreja, nós necessitamos da palavra. O alimento espiritual nós necessitamos, mas o alimento que perece, o arroz, o feijão, e a mistura, e o remédio, onde é que as igrejas, a maioria delas, ou a minoria, não sei, está ajudando o povo? O exemplo está aqui, na Macedônia, com os judeus. O que nós estamos fazendo? Que crentes, que cristãos somos nós? Quando eu falo crente, aquele que crê em Deus, não estou falando de cristão evangélico, não estou falando do católico, do espírito, todos aqueles que dizem estar servindo ao Senhor, estou falando de todos. Cadê? Nós vemos aí obreiros, líderes de igreja, carro bom, é lícito, carro bom está trabalhando. É lícito ter carro bom, casa boa, mas o necessitado. Faço um culto aqui uma vez por ano, eu vejo aí o alimento, eu passo 12 meses ajuntando para fazer o culto, para agradar os irmãos. Será que eu estou agradando a Deus? E as pessoas necessitadas? No culto passado eu falei com o dirigente também que o portão é aberto, quem quiser entrar aqui entra. Está convidado. É um culto, está o portão aberto. Quem tem fome, me vinde a mim. Fome da palavra, fome do alimento perecível, venha no dia de culto, nós estamos aqui para alimentar tanto espiritualmente. Mas as igrejas hoje, a igreja que eu congrego, toda sexta-feira dava um jantar. Mas eu não era a favor daquilo. Porque Jesus alimentou a multidão no deserto. Ali não tinha nada, no deserto. Nós aqui não estamos no deserto. E eu via cada culto, cada sexta-feira, as pessoas eram pessoas da igreja. Pessoas que iam visitar. Eu não via nenhum necessitado. O que a igreja está fazendo hoje? Todas as igrejas que dizem servir do Senhor, que creem no Senhor, o que nós estamos fazendo? Somos crentes, cristãos de aparência. Eu não vou falar crente, você pensa que é cristão evangélico. Cristão é todo aquele que crê em Cristo, é o católico, o espírita, o evangélico todo. Nós somos cristãos de aparência. Nós estamos com risco na água. Faz o risco, a hora que passou, o véu passou, acabou, o risco acabou. Nós estamos vivendo de aparência, agradando o homem, não agradando a Deus. Versículo 16 a 24, recomendação a Tito. Mas graças a Deus que pôs a mesma solicitude por vós no coração de Tito, pois aceitou a exortação e muito diligente partiu voluntariamente para vós. E com ele enviamos aquele irmão cujo louvor no Evangelho está espalhado em todas as igrejas. Não só isso, mas foi também escolhido pelas igrejas para companheiro da nossa viagem nessa graça que por nós é ministrada para a glória do mesmo Senhor e para demonstrar a vossa boa vontade. Agora Paulo exorta Tito, e Tito se propõe aí fazer a obra, dar o exemplo de verdadeiro cristão. A Bíblia, através desse site, outro está nos mostrando o que é o verdadeiro cristianismo. Será que nós vamos colocar de pé para fazer, para ajudar as pessoas? Não, é pouco. Às vezes você pensa, eu ganho pouco, eu tenho pouco. Mas é no pouco que a gente ajuda as pessoas. Não é só no muito, não.
Jesus falou, fosse fiel no muito te colocarei, no pouco, no muito te colocarei. Ser fiel com as pessoas necessitadas, irmão. Ser fiel com aquele que chega à tua casa, bate à tua porta e pede uma ajuda. Ande pelas ruas e veja quem é necessitado, distribui e ajuda essas pessoas. Eu lembro quando eu trabalhava, ainda não era convertido, ainda preciso converter mais, irmão. Ainda não tinha entregado a minha vida a Jesus. Chegava no terminal para comer um lanche, eu via aquelas pessoas, aqueles meninos necessitados, ficava ali catando migalha, chegava até as pessoas e pedia. Eu mesmo neguei muitas vezes. Sabe por quê? Porque eles eram abandonados e viviam cheirando cola. O que um homem pensa? Ah, um cheirador de cola. Não merece. Eu trabalho para isso. Olha o erro. Hoje eu entendo. Por que aquelas crianças do terminal passou por mim? Porque as pessoas na rua passou por mim. Hoje, através dessa leitura, eu entendo. Quantas vezes eu neguei o pão na minha cegueira para aquelas pessoas necessitadas. Quantas vezes um mendigo me pediu auxílio na rua e eu talvez até tinha um pouco, mas não dava. Porque eu pensava no lanche lá na frente. Se eu tinha meu alimento em casa, se eu tinha meu almoço, minha janta, meu café da manhã, não servia se eu tinha meu lanche. E eu negava. Eu tinha meu salário, eu tinha meu trabalho. Que crente nós somos? Que cristão nós somos? Não vou falar crente, irmão. Que cristão nós somos? Depois que eu entreguei minha vida ao Senhor, quando eu passava no terminal, que vinha uma pessoa pedindo, tratava de pedir um pedacinho, uma migalha. Eu pagava o lanche para ele, aprendendo através da Sagrada Escritura. E muitas vezes nós não damos valor à Bíblia, ao ensinamento de Deus. Nós damos valor às brincadeiras do YouTube, às pegadinhas, damos valor a tudo, mas não damos valor à lição que Deus deixou para nós, escrita para nós. Quando a coisa aperta, irmão, muitas vezes, a gente lembra de Deus, aí fazer uma campanha, vai orar, mas a coisa melhorou de novo, nós esquecemos de Deus. Não vamos para a casa do Senhor, não oramos mais, as campanhas acaba tudo. Agora nós estamos folgados. Lembra quando a da Arão fez um ídolo de ouro, me deu de ouro para o povo de Israel? Ele deixou o povo livre para comer, beber e folgar. Porque agora eles tinham o Deus que eles queriam, um Deus de metal, um Deus que não podia fazer nada por eles. Estava voltando novamente ao pecado. Assim somos nós. Quando a necessidade bate, quando eu sinto a rocha, nós lembramos do Senhor. Vamos levantar uma campanha, vamos orar. Deu uma folgadinha, maneirou em casa, não ora mais, não agradece. Às vezes até amaldiçoa o pouco que tem. Esses são muitos cristãos, eu não vou falar todos, não estou falando muitos cristãos que estão sobre a terra. Que Deus abençoe, que nós venhamos refletir nessa leitura, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 1 a 24. Que Deus abençoe. Hoje não temos oração que o tempo acabou, irmão. Pai, obrigado por mais um dia, Pai, sobre a necessidade dos teus filhos, Pai. Agradeço pela vida de cada um deles, em nome do Senhor Jesus também. Jesus Cristo está voltando, meu irmão. Prepara para encontrar com o Senhor teu Deus. Jesus te ama, eu também te amo. Fica na paz de Jesus Cristo. Um abraço do irmão Jorge.